mais uma vez estar com vocês. E ontem nós pensamos a respeito da idolatria do coração, identificando do início, da religiosidade que nos assedia, e a partir dessa religiosidade, como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, como isso tem se manifestado em nossas vidas, que consequências isso tem trazido. Eu quero continuar hoje nessa temática e convido você a aproveitar esse tempo, a continuar refletindo no seu coração aquilo que você tem vivido, as experiências que você já teve com o Senhor, com o seu Deus, e você continuar buscando da melhor parte, que é Jesus. E a temática dessa noite é: a idolatria não é apenas com outros deuses. E todos os dias nós somos bombardeados de propagandas, de propostas, de sugestões, de consumo, de convites, instigados aos nossos desejos. Todos os dias, todo o tempo, pessoas estão pensando, estão estudando em como elas vão nos envolver, para que nós consumamos aquilo que eles estão propondo, para que nós vivemos a maneira de vida que eles estão vivendo. E o tempo todo o povo de Deus é assediado. Nós não estamos alheios ao mundo, nós não estamos alheios ao que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós olhamos para as redes sociais, todo mundo é feliz. Você percebeu que todo mundo sorri nas fotos, todo mundo alegre, nos vídeos, todo mundo contente, viagens, postagens maravilhosas, e você fala assim: nossa, vida boa desse cara, a minha não, eu sou um perdedor. Esse sim é feliz, eu não. E aí passa um tempo, hoje está um grande momento de fim de relacionamento, né? E pessoas preocupadíssimas aí com algumas pessoas que não tem influência nenhuma na sua vida, mas que a notícia é a separação do fulano com a fulana, e isso aí parou o Brasil, né? E aí você vê o quanto que a rede social é fútil. Aí você vê o quanto que pessoas fazem propaganda daquilo que elas não vivem, mas que teoricamente aquilo ali é a vida dela, e é somente o close que nós vemos. E então nós buscamos viver da mesma maneira, gastamos tempo, gastamos recursos, saúde, naquilo que não é necessário, porque nós estamos vivendo com o propósito de vida errado, com os recursos corretos, com a intenção correta, mas da maneira errada. Então colhemos frutos penosos. Então temos dificuldade, e algumas vezes não conseguimos reconhecer que tudo isso está acontecendo, porque nós não estamos buscando ao Senhor em espírito e em verdade, como nós lembramos ontem, mas estamos vivendo, buscando atender a ídolos do nosso coração, ídolos sutis, aquilo que nos tira do caminho do Senhor, da intenção do Senhor para as nossas vidas. E uma pergunta que eu inicio a nossa reflexão nessa noite é: em meio a tudo isso, todo esse panorama que eu vos lembro nesta noite, onde está o seu coração? Onde você está buscando a esperança? Onde está o seu modo de vida? Como está o seu modo de vida? Convido você a abrir sua Bíblia junto comigo em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem com elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus
deuses. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar a sua misericórdia nesse tempo onde nós nos debruçamos sobre a sua palavra. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, para que possamos, ó Deus, perceber aquilo que tem tomado, aquilo que tem, ó Deus, nos cercado, aquilo que tem, ó Deus, dificultado a nossa adoração somente ao Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a sua bênção nesta noite. Usa, Senhor, a minha vida para que possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui edificados pela palavra que é do Senhor, pelo poder do Espírito Santo que é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu disse, todos os dias nós somos tentados a algum desejo, alguma vontade, algum tipo de consumo. E Salomão era um homem de Deus, conhecido por sua grande sabedoria, conhecido por ter uma sabedoria além do normal. Ele era extraordinário, decisões tomadas, e todos nós aqui já vimos em algum filme, algum seriado, algum apontamento, algo que lembrasse alguma decisão de Salomão, até no desenho não, naquela série do Chapolin. Um dia lá teve aquele momento onde ele fala para serrar um bebê ao meio. Então Salomão foi alguém, e é ainda visto como um homem muito sábio, alguém que soube fazer alianças, alguém que conseguiu ser exponencial na sua geração, naquilo que o Senhor colocou em sua mão para fazer. E ele havia recebido do Senhor essa sabedoria tamanha para ele desenvolver, para ele cuidar do povo, para ele ser um bom rei. E percebam que a vulnerabilidade do seu coração trouxe problemas para ele, trouxe problema para a sua família, para o seu povo, para o seu reinado. O homem que era sábio, alguém que deveria exercer aquela sabedoria com tamanho temor, em algum momento ele olha para o lado, em algum momento ele deixa de temer ao Senhor com todo o seu coração, e então ele toma a decisão errada. Ele toma a decisão que o afastaria da presença do Senhor, que estragaria o seu legado como um homem de Deus, perseverando até o final. Então chega, assim como outros tantos reis, nós vamos ler na história a partir dele, que fulano viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e fez o que era mal perante o Senhor. E aí de repente, em algum momento na história, vinha um outro rei que era bom, então ele fazia o que era bom perante o Senhor, o povo se voltava, se arrependia, mas em um dado momento vinha outro rei que fazia o que era mal perante o Senhor. E então nós vemos aqui Salomão dando início a essa saga de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, porque o seu coração não estava no Senhor. Mesmo tendo tamanha sabedoria, ele não soube administrar essa sabedoria, ele não soube viver para a glória de Deus, ele viveu para a sua vanglória, porque ele se perdeu em seu poder, ele se perdeu na sua sociedade, ele se perdeu em sua condição. Cuidado com a idolatria, cuidado com a idolatria. Em primeiro lugar, idolatria fora do arraial e dentro do coração. O versículo 1 nos lembra: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E então o texto vai nos dizer os povos que elas viviam. Então o texto vai nos dizer que eram 700 mulheres, mais 300 concubinas. Um homem que teve 1000 mulheres. Um homem que o Senhor deu a ele condição para exercer sabedoria, mas ele não o teve. No contexto da época, um homem poderia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Com toda certeza, ele poderia sustentar essas 1000 mulheres. Mas também o matrimônio naquele tempo era algo também político. Porque ele, tendo ligação com outros povos, com outros reinos, por meio desses casamentos, ele conseguia ter acesso, ele conseguia barganhas, ele conseguia firmar o seu poder e alianças com povos para que não exercesse nenhum tipo de ameaça ao seu reino, ao seu povo. Mas quando nós vemos o Senhor escolhendo um povo, nós vemos o tempo todo Deus falando que Ele seria o Deus, que Ele seria suficiente para o povo, que não era para buscar nada fora do arraial. Deus mandou fazer o contrário, Ele mandou expulsar todo mundo, Ele mandou matar aqueles idólatras, e todo o povo dependeria do Senhor numa teocracia, onde o Senhor seria o governador, o Senhor seria suficiente ao povo. Da mesma maneira que essa proposta é feita a nós,
E essa proposta não foi feita de uma maneira nova para Abraão, quando ele tira da terra de Ur dos caldeus. Não foi de uma maneira nova quando com Josué eles entram na terra prometida. Não foi de uma maneira nova porque lá no Éden o Senhor já fez essa proposta. Eu serei o Deus desse jardim. Eu serei o Deus de vocês, e vocês dependerão somente de mim. E dê um fruto, vocês não vão comer, expressando a sua obediência, expressando que vocês serão totalmente dependentes da minha vontade, dependentes de um único Deus. E a humanidade falhou miseravelmente, e a consequência disso foi a morte. A consequência do pecado foi ser afastado de Deus, não conseguir mais perceber e ver Deus por quem Ele é. Então o homem tira Deus do centro e coloca a si mesmo. E no decorrer da história, passando por esse período, pelo período todo da história da humanidade até nos dias de hoje, chegou-se a ser dito que Deus está morto, que o homem não precisa de Deus, o homem é o seu Deus, o homem faz o seu destino. Percebam, queridos, que o tempo todo a humanidade está tentando afastar Deus do centro e colocar-se a si por conta da queda, por conta do pecado. E Salomão não foi diferente. Ele esqueceu que o Senhor tinha proibido o casamento com povos vizinhos. O Senhor tinha falado: olha, não se casem, porque vocês vão se corromper. Não casem com mulheres fora do arraial, porque vocês vão se corromper. O problema não era as mulheres, o problema era o contexto social, onde o Deus ensinado para os filhos era ensinado pela mãe. Quem ensinava a temer a Deus era a mãe. Quando nós olhamos para a cultura judaica, nós vemos isso. As mães ensinando os filhos. Lembra Jesus? Ele aprendeu o ofício do pai, a carpintaria. E chega um tempo que ele vai para a sinagoga, ele então faz o bar mitzvah, e então ele se torna homem, e ele ali começa o seu ministério. Percebam, queridos, que o Senhor sabia o perigo dessa contaminação. E Salomão, ele fez vistas grossas. Ele não temeu ao Senhor. Ele não estava vivendo para o seu Deus. Ele estava vivendo para si mesmo. Lê comigo Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 4. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O Senhor sabia, Ele conhece a condição humana, Ele sabe a vontade que nós temos de pecar. Ele sabe o quanto que nós temos vontade de provar coisas que não são do Senhor para nós. É muito semelhante à sabedoria de mãe. Mãe sempre fala: ó, não faça tal coisa porque vai acontecer isso, hein? Aí você fala: não vai acontecer nada não, mãe, tá tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí dá errado. Uma vez eu queria jogar bola, minha mãe falou: você não vai. Eu falei: eu vou. Ela falou assim: então vá para você ver. E eu fui e eu vi. Era um campo de areia e tinha um caco de vidro debaixo da areia, e eu chutei ele e voltei sem a tampa do dedo para casa. Aí voltei para casa e eu escutei assim: eu não falei para você que ia acontecer isso? Percebam, queridos, que o tempo todo a nossa rebeldia é contra a autoridade, a nossa rebeldia é contra o Senhor, porque o nosso coração é tomado pelas coisas deste mundo. Quando nós vemos nesse texto aqui, Astarote era a deusa pagã dos amonitas, deusa da fertilidade, o culto era sexual. Milcom ou Moloque, um deus pagão dos amonitas, o culto era feito queimando crianças recém-nascidas dentro da imagem do deus pagão. Essa idolatria era para satisfazer o pecado, e o preço era alto a ser pago. Eram seus filhos que eram entregues dentro de um cesto de vime e queimado. E Salomão, o homem mais inteligente do mundo, fez isso.
Ele entrega um filho seu, a sua família foi penalizada. Percebam, queridos, que tantas vezes nós não nos damos conta do caminho que nós estamos tomando, porque nós não percebemos aquilo que está tomando o nosso coração. Salomão estava tomando mulheres, buscando alianças com outros povos, aquilo que tinha sido proibido pelo Senhor. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Deus falando abertamente as consequências e a proibição. E assim eles escolheram a sua vontade. E assim eles escolheram ter aliança com outros povos. E percebendo esse texto, percebendo esse contexto do homem mais sábio do mundo, chegam algumas perguntas ao meu coração, ao nosso coração. O que tem tomado o seu coração? O que você está buscando? Por que esse trabalho? Por que esse namoro? Qual a intenção dos seus estudos? Por que este ramo do mercado de trabalho? Nós pensamos aqui um pouquinho sobre isso ontem e eu reforço hoje. Porque de forma sutil, queridos, nós perdemos o foco. De forma muito sutil, nós nos pegamos tentando atender a nossa vontade, atender o nosso anseio de ser querido, de fazer alianças, de ser benquisto pelos outros, de ser popular. Quantas vezes nós somos tomados por coisas que nós sabemos que não são da vontade de Deus para nós, e assim a gente tenta buscar só um pouquinho, só para ver como que é. Lembra do que eu disse ontem, do não dá nada? Não dá nada. Vamos lá só hoje, vamos fazer isso só uma vez. Ninguém vai saber. Nesse período aqui, queridos, não foi a primeira vez que o povo de Deus foi influenciado por povos pagãos. Também não foi o último. Chegou um ponto que Deus levou esse povo para o exílio babilônico. Quando o povo de Deus foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte foi totalmente devastado. Perdeu-se todas as tribos de lá. O reino do sul ainda tinha um remanescente fiel. E o Senhor então amorosamente os leva para a Babilônia, onde eles são humilhados, onde eles são obrigados a trabalho forçado, onde eles são tirados do seu seio familiar, onde as pessoas que possuíam algum cargo de relevância no reino foram colocados para servir o Nabucodonosor e tantos outros grandes líderes babilônicos. Queridos, quantas vezes nós nos colocamos na mesma maneira? Nós deixamos de exercer a sabedoria que o Senhor nos dá, nós deixamos de exercer os frutos do Espírito Santo que o Senhor nos dá, e nós exercemos os frutos da carne que nós vivemos desde o Éden. A condição que nós temos de querer saber dominar o nosso futuro, o nosso tempo, as nossas vontades, as nossas condições, e não nos voltamos para o Senhor, porque nós estamos envoltos numa idolatria que não é aberta, que não é dita, que é a mais perigosa, que é quando nós olhamos para fora e almejamos viver aquilo que o Senhor já falou que não é da vontade dEle para nós, mas ainda assim a gente busca viver aquilo lá, porque parece tão bom, todo mundo faz. Olha só que fotos tão lindas que nós vemos lá dos amonitas. Olha só que divertido que é aquele povo. Olha aquela festa. Olha só, daqui de longe dá para ver até uma fumaça saindo de lá. Percebam, queridos, que eles negociaram algo precioso para o Senhor. Salomão negociou algo muito precioso para o Senhor, que é o coração. O Senhor não está chamando somente por aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos desenvolver. Como eu disse ontem, o Senhor não está preocupado com cargos que a gente exerça. O Senhor está preocupado com o nosso coração, vivendo realmente para a glória dEle, prestando culto somente a Ele, com tudo que temos e com tudo que somos. Eu repeti isso ontem e repito mais uma vez. E quando nós lemos esse texto não está nos ensinando a nós vivermos num gueto, como os Amish lá nos Estados Unidos e tantos outros povos, os Quakers e tantos outros, onde eles se fecham. Então é um perigo viver fora do arraial do Senhor. Então nós vamos viver aqui um gueto, nós vamos nos fechar aqui. Então nós não vamos mais ter relacionamento com ninguém, não vou ter nenhum amigo fora, não vou me relacionar com ninguém de fora, não vou fazer nada fora. O texto não está falando isso.
O texto está nos ensinando que um coração que vive para a glória do Senhor com intensidade, esse coração não busca coisas fora. Esse coração que tem sabedoria no Senhor, ele sabe, ele conhece os perigos de viver longe da vontade do Senhor, do plano do Senhor. Então ele não busca viver fora. E como eu disse, queridos, todos nós aqui somos assediados todos os dias. A minha grande oração é um temor sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens que estão numa fase decisiva da vida. Os adolescentes estão deixando a infância de lado, ficam aborrecidos porque eles têm que deixar aquilo lá para fora, para trás, e então começar a se preparar para a vida adulta. E então eles vão buscando informação. Os adolescentes buscam referenciais, e hoje nós temos grandes referenciais ruins na sociedade. Tem influencer para tudo que é tipo de coisa. Quando eu olho para a nossa juventude, estão tomando a decisão que é para o resto da vida. Qual universidade você vai cursar? Qual é o curso? Qual o mercado de trabalho? Com quem eu vou casar? Qual será a escolhida do teu servo? Qual será o escolhido da tua serva? Vem a pressão da sociedade, dos amigos, até mesmo dentro da igreja, tem muita pressão. Até agora está solteiro? Está solteiro? Vai ficar pra ti, hein? Olha lá, ó. Olha lá, escutava muito isso, olha lá o fulano, ó. Feinho já casou. Falei, mas eu também sou feio, não tem problema. São pressões que chegam, gente, e que vão tomando o nosso coração aos poucos. E nós não nos damos conta. E a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção. O Senhor chamou a atenção dele. Versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. E o versículo 2 diz: mulheres de nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração. Causa e efeito. Causa e efeito. E muitas vezes nós esquecemos essa causa e efeito. Nós esquecemos que nós não somos chamados para viver num gueto, como eu disse aqui, mas nós somos chamados para ser luz no mundo. Jesus nos chama para ser sal. A grande comissão de Jesus não é para fechar um gueto e ficar todo mundo aqui. A igreja tentou isso. O livro de Atos nos ensina isso. Eles foram lá para um lugar comum, venderam todas as coisas, juntaram tudo, e aí então ali estavam esperando Jesus voltar. E então, com todo amor, Jesus permite, o Senhor permite a perseguição contra a igreja, para que a missão da igreja fosse feita e eles fossem até os confins da terra. Nós somos o tempo todo instigados a ir para fora, mas com propósito, com o coração no lugar certo, percebendo as enrascadas, percebendo os convites, percebendo as seduções que chegam até nós, mas com o coração no Senhor. Com o coração no Senhor. O cuidado com a idolatria, em segundo lugar, nesse texto nos ensina que a idolatria, ela corrompe aos poucos. O versículo 4 nos diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E a palavra não esconde os seus erros. O Senhor até falou: você não vai construir o templo porque você tem muito sangue nas mãos. Eu conheço você, mas ainda assim você é um homem segundo o meu coração. Salomão já foi diferente. Salomão foi um homem que tinha muita sabedoria, mas ele não exerceu essa sabedoria. E se nós perguntarmos aqui para todos nós: você tem sabedoria? Eu tenho certeza que todo mundo vai falar: eu tenho. Você é sábio? Eu sou sábio. Porque ninguém quer ser o burrão. Não tem, é jocoso, é pejorativo, né? Você não quer. Embora os seus amigos provavelmente em algum momento vai xingar você, porque o amigo faz isso, mas você sabe que não é. Todo mundo tem essa sabedoria, e essa sabedoria que vem é do alto, essa sabedoria que vem é do Senhor. Só que o risco que nos corre é porque pouco a pouco, num processo lento, o nosso coração vai sendo envolvido, o nosso coração vai sendo tomado. Eu tenho certeza que Adão e Eva não caíram naquele momento que a serpente ofereceu para Eva. Olha esse fruto, olha que lindo, olha que belo, olha que vontade que dá de comer isso aqui.
eu tenho certeza que em algum momento eles passaram por lá e cobiçaram. Falaram, nossa, e esse fruto aí, hein? Porque será que Deus não quer que a gente coma, né? Nossa, que sabor que tem. Com toda certeza, em algum momento eles cobiçaram aquilo. E então o seu coração foi envolto nisso. E quando chega a oportunidade de provar daquilo que era proibido, seduzidos pelo mal, seduzidos por Satanás, eles caem. Porque em algum momento foi dado brecha. Queridos, isso também acontece conosco. Chega todo dia alguma coisa que nos chama a atenção. Alguém que nós olhamos e é tão belo, nossa, queria tanto namorar com ele, queria tanto namorar com ela. Nossa, olha que pessoa maravilhosa. Ele só tem um problema, ela só tem um problema, ela só não é temente a Deus. Mas olha só, eu ia ser muito feliz. Nossa, eu ia poder tirar foto, postar, igual todo mundo faz. Alguém que caiu assim também, o nome dele era Sansão. Juízes capítulo 16, versículos 15 e 17 diz: então lhe disse, como dizes que me amas, se não estás comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando-o a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Percebam, queridos, que o texto que nós lemos de Salomão, o texto que nós lemos de Juízes, o texto que nós lemos de Deuteronômio, todos eles estão falando de uma coisa: coração. Coração. A sedução, ela não vem de uma maneira rápida e de uma vez só. Ela chega todos os dias. A sedução, ela não mostra a parte ruim. Ela só mostra a parte boa. Aquilo que é agradável, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. Aquilo que me afasta da presença de Deus, que me afasta da vontade de Deus. Mas que eu faria de tudo para ter um pouquinho disso, nem que fosse uma vez. E aqui chegam as grandes consequências, ou as piores consequências para a nossa vida. É aos poucos. É aos poucos. Lucas 12:34 diz: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, algo que nós temos que guardar é o coração. Sansão, ele morreu, ele perdeu tudo aquilo que o Senhor lhe havia proposto se ele obedecesse, porque ele descobriu o coração, porque ele abriu o íntimo do seu coração para alguém que não o amava, para alguém que não era do povo de Deus. Ele foi mais um que foi buscar fora do arraial do Senhor e colheu consequências. E de novo, não é sobre ir para fora, mas é sobre descobrir o coração para pessoas ímpias, descobrir o coração para o mal, descobrir o coração para aquilo que não é da vontade de Deus, para a sua vida. O problema, queridos, é que nós não sabemos guardar algo tão precioso. Numa inocência que nos toma, mesmo tendo sabedoria, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tentando viver para a glória de Deus, o tempo todo nós estamos tentando agradar os nossos ídolos escondidos no coração. E quando chega a oportunidade, de uma maneira infantil, sabe a criança que entrega o doce de maneira fácil, nós entregamos aquilo que é mais precioso para aquele que não tem nenhum compromisso com você, para aquele que não está preocupado com a sua alma, com a sua vida, com o seu propósito, está somente preocupado em tirar algo precioso da sua vida, que é o coração, aquilo que nos rouba da presença de Deus. E geralmente, quando nós estamos nos emborcando para esse perigo, nós damos algumas desculpas. Pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Pastor, eu tenho total controle da situação. Eu que estou influenciando. Fulano só quer o meu bem. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde vai dar. Eu sei dizer não, eu sei parar. Eu que estou influenciando, eu que vou fazer ela vir para cá. Esse relacionamento é missionário. Eu vou trazer para cá. Eu namoro com alguém que odeia Deus,
mas eu estou me sacrificando por uma obra do Senhor. Parece loucura, mas eu já ouvi isso, gente. Eu estou indo num ambiente que Deus é odiado. Só tem gente usando maconha naquele lugar. E eu sei disso, pastor. Mas Deus está me colocando lá para ser o sal e a luz no meio dos maconheiros. Parece loucura, mas eu já ouvi isso, gente. São absurdos. E naquele momento a pessoa está entregando seu coração, mas ela precisa justificar aquele erro. Ela precisa se convencer que ela não está se afastando do Senhor, assim como Salomão fez. E perceba que não foi no momento que ele casou com as mulheres que ele perverteu o seu coração, que ele se entregou. Já era quando ele era velho. Quando deveria exercer mais ainda a sabedoria, com alguém que já viveu tantas coisas, já provou de tantas coisas, é quando chega a derrocada. É quando ele entrega algo precioso para o Senhor. A idolatria no nosso meio, queridos, é sempre de uma maneira sutil, sucinta. E Salomão, sendo sábio, não conseguiu se defender, porque ele estava entregando seu coração ao pecado, para longe do caminho do Senhor. E é o que a palavra nos chama a atenção nesta noite. Para que eu estou entregando meu coração? O que tem me tomado? O que eu estou buscando? Novamente a pergunta do início da mensagem, eu volto agora. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Para a glória de quem? Temos que vigiar dia e noite. O nosso coração, ele é facilmente tomado por coisas que não são do Senhor, quando nós deixamos de viver para a glória do Senhor. Mas quando eu estou buscando a vontade do Pai, então eu tenho uma chance de negar aquilo que eu prontamente, pela sabedoria do Espírito Santo, eu percebo que vai me afastar do Senhor, ou que já está me afastando do Senhor, ou que esse caminho que eu estou tomando já está me tirando do tempo de convivência com os irmãos, o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, relacionamento com Deus, algo que parece tão belo, tão lindo, tão inocente, mas que me tira totalmente do foco, do centro da minha vida, que é Jesus Cristo. O cuidado com a idolatria, em terceiro lugar, me convida a perseverar em Deus. O versículo 6 diz assim: assim fez Salomão, o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Ele não conseguiu se manter no caminho. Quantas pessoas começam bem, mas terminam muito mal? Algo que a gente tem que tomar cuidado é não como nós terminamos, mas sim como a gente começa. Porque se você já começa de uma maneira errada, dificilmente vai terminar de uma maneira correta. Quando você toma a decisão errada na sua vida, ela terá consequências no futuro. Quando nós entregamos o nosso coração ao presente século, às vontades deste mundo, aos prazeres que nos são propostos, quando eu entrego o meu coração de algo tão precioso como Sansão fez, quando nós descobrimos o coração para aquilo que não é do Senhor, com certeza nós teremos consequências. Sansão provou a pior delas. Alguém que matava todo mundo, que destruía, que era a defesa do povo de Deus, se tornou motivo de chacota. Ficou cego, perdeu tudo aquilo que o Senhor lhe havia proposto se ele se mantivesse no caminho do Senhor. Se você me obedecer vida, desobedecer morte. Proposta no jardim do Éden, proposta para Sansão, proposta para o povo de Deus ao entrar na terra prometida, proposta para todos nós todos os dias. Obediência à vida, desobediência à morte. Obediência, andar perto do Senhor. Desobediência, andar longe do Senhor. Um abismo chama outro abismo. Nós temos esse ditado muito antigo. Eu ouvi quando eu cresci, da adolescência para a juventude, eu sempre ouvia isso: um abismo chama um outro abismo. Cuidado, o abismo que você está. Quando não perseveramos, nós vamos tropeçar. Quando nós não perseveramos, nós idolatramos a outros deuses. Quando nós não perseveramos, nós não vivemos para a glória de Deus. E o convite o tempo todo do Senhor é que a gente viva para a glória dEle.
A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus não divide a sua glória. O Senhor não divide a sua adoração. O Senhor não divide o seu coração. Ou o seu coração é totalmente do Senhor, ou ele não é nem um pouco do Senhor. Ou a sua vida é para honrar ao seu Deus, ou ela não é nem um pouquinho para adorar o seu Deus. O que tem tomado frente no seu coração? O que você já está identificando que está te afastando do Senhor? O que você tem percebido que em vez de edificar, tem feito você desistir? Tem feito você nem querer mais servir ao Senhor, largar aquilo que você está fazendo, porque agora você tem projetos maiores, você tem algo maior para viver do que só isso. Sendo que nós somos chamados para viver tudo isso no Senhor. Como foi lembrado aqui ontem pelo Pedro, Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é uma fábrica que não para. A cada dia corre o risco de chegar um novo. Todos os dias nós somos assediados, e quantas vezes nós não conseguimos identificar, mas nós somos bons em acusar. A gente vê o pecado do outro facinho. Fulano é idólatra, hein? Olha só, a vida dele não é para o Senhor não. E aquele lá, ele tem uma imagem lá que ele adora. E aquele outro, nossa, aquele lá, ele é o Deus dele. A palavra nos diz em Mateus 7,3: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Esse texto que nós lemos aqui, queridos, não está falando sobre não casar com mulheres de fora, não está falando para nós não termos relacionamento com o povo de fora. Esse texto não está falando para nós não estudarmos, para nós não trabalharmos, para nós não estarmos inseridos na sociedade. Esse texto não está falando para nós apagarmos as nossas redes sociais, o Instagram principalmente, que é onde mais o povo é feliz. Não está falando para nós apagarmos o aplicativo lá do YouTube, onde você vê vídeos de youtubers que ostentam uma vida que parece muito boa e muito bela. Mas esse texto está falando quem você é, o coração que lhe foi dado. A partir do momento que Jesus morre, Ele ressuscita, Ele sofre naquela cruz tamanha humilhação por amor a cada um de nós. Nós somos ali resgatados do pecado. A Páscoa passou e nós já esquecemos que a Páscoa é passagem, que nós éramos escravos do nosso pecado, e a partir de Jesus, então nós temos a liberdade em Cristo. E o que esse texto nos ensina é que nós devemos manter o coração no Senhor. E o que a palavra nos ensina é que o Senhor Jesus nos comprou pagando um alto preço. Ele nos libertou dessa escravidão. Você hoje já não é mais um escravo do seu pecado, você não é mais escravo de quem você era, mas agora você é um servo do Deus Altíssimo, você é um servo de Jesus Cristo, você é um discípulo dele. Percebam, queridos, que o Evangelho nos chama atenção, a palavra nos chama atenção para nós identificarmos esses ídolos e não nos entregarmos a ele. Saber onde cada ídolo vai nos levar para longe da presença do Senhor, com consequências terríveis na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. O Evangelho te chama de volta para o trilho do Senhor, para a casa do Pai, para a liberdade em Jesus. Hoje é tempo de nós identificarmos esses ídolos e nós fecharmos o nosso coração, não descobrir como Sansão fez com Dalila, mas voltar ele somente para o Senhor. O nosso coração voltado para o nosso Salvador, para que a gente possa identificar esses ídolos e jogá-los todos fora. E não é algo fácil, não é algo tranquilo para o humano, mas é algo fácil para aquele que busca no Senhor, fácil para aquele que está buscando viver os frutos do Espírito. A palavra nos lembra que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne todo o tempo. Que lado está ganhando na sua vida? Está mais para o Senhor, ou está mais para a idolatria? Está mais para uma vida de santidade, ou está mais para uma vida que busca atender a carne, que os olhos brilham em redes sociais, pessoas felizes, deleitando-se em vidas vazias? O que tem tomado o teu coração? Jesus Cristo nos chama a atenção para que Ele seja o centro, para que a sua satisfação seja servir ao seu Deus,
com aquilo que você está se preparando, com aquilo que você está estudando, naquilo que você já está trabalhando, com as pessoas que você já está se relacionando, seja amorosamente ou seja na amizade. Jesus é o centro das amizades. Jesus está sendo o centro do seu namoro. Jesus está sendo o centro do seu casamento. Jesus está sendo o centro da sua vida. Jesus está sendo o centro dos seus estudos. Jesus está sendo o centro do seu trabalho. São perguntas que nos chegam e nos chamam a atenção, porque se o meu coração não estiver no Senhor, com certeza a resposta vai ser não. Hoje é tempo de renovo. Hoje é tempo de identificarmos e jogarmos tudo fora, de termos uma vida voltada para o meu Deus, aquele que me ama de uma maneira extraordinária, aquele que sacrifica o seu filho, aquele que moe o seu filho por amor a mim, por amor a cada um de nós, pela sua igreja, aquele Deus que nos vocaciona, aquele Deus que conhece as nossas debilidades, mas que mesmo assim Ele nos chama para ser seu povo, nos chama de filho e nos coloca então na missão. E a missão só vai ser efetiva se o seu coração estiver para o Senhor. Onde está o seu coração? Que possamos sair daqui hoje com o coração voltado para o Senhor, descobrindo Ele para as coisas deste mundo e voltando Ele totalmente, enchendo Ele totalmente de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo, eterno, poderoso Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela sua palavra, pela chamada de atenção, ó Deus, onde está o nosso coração. O Senhor, ó Deus, não escondeu o erro de nenhum dos seus filhos, nenhum daqueles que o Senhor chamou para te servir, como vimos nesta noite, Senhor, Sansão, Salomão, o homem mais sábio deste mundo, ó Deus, mas homens que descobriram o seu coração, ó Deus, para a sua vaidade, descobriram, ó Deus, o seu coração para as suas vontades terrenas, vontades carnais, descobriram o seu coração, ó Deus, para a idolatria do presente século, mas não perceberam a importância e a necessidade de continuar com o coração firme no Senhor. Colheram, ó Deus, grandes prejuízos para a sua vida, para a sua família, para o seu reino, para o seu povo, porque desobedeceram ao Senhor. Ó Deus, que a tua igreja reunida aqui nesta noite possa perceber o perigo, Deus, que é entregar o coração para as coisas deste século. Ó Deus, que possamos compreender, ó Pai, a importância de termos um coração firmado na rocha, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ter a consciência que o Senhor colocou a cada um de nós onde nós estamos, para sermos discípulos do Senhor e interferirmos nas vidas daqueles que estão com o coração descoberto para o pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, dá santidade para o seu povo, dá sabedoria do alto para o seu povo. Ó Deus, enche-nos com o teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, sairmos daquele portão para fora, cheios do Senhor, entendendo quem nós somos no Senhor, e sermos a diferença na sociedade, sermos a diferença, ó Deus, naqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, nos enche, ó Pai, com o teu Espírito Santo, esvazia a nossa carne, enche o nosso coração da presença do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Que Deus nos abençoe.